todo mundo não, muita gente que frequenta esse negócio de oração de madrugada no monte diz que já viu as folhas da árvore. Sarça ardente, né? Isso, tipo uma já sarça. ouvi Isso aparece também. muito. Ficar brilhando e tal. Eu nunca vi O isso. pessoal manda muito relato pra mim disso. É, Tudo fica florescente. A natureza toda. tipo como se fosse neon a parada, né? E eu nunca tinha visto isso, apesar de já ter visto, nesse período, já tinha visto umas coisas estranhas, nunca tinha visto isso. Aí a galera tava numa roda assim, orando lá, cantando, não sei o quê. Eu saí da roda, sentei numa pedra, peguei umas gramas, umas folhas e falei, Deus, se o senhor tá comigo, acende aqui. Aham. Aí eu fiquei umas 2 horas, meu irmão. No final, eu falei, cara, fiquei triste. Falei, poxa, eu não sou digno de ver uma folhinha clarear. Aí eu perdi a vontade de ficar lá na roda, fiquei sentado na pedra, né? Já tava com os glúteos tudo dormente já, né? Melhor que sentar no chão, que eu não sei se tem formiga, bicho ali, né? Carrapato. E aí, de repente, o Zé Luiz, que era o irmão lá da igreja, estava dando um testemunho. Inclusive, o testemunho dele foi interessante pra caramba, né? Olha o testemunho dele, ele era jardineiro, né? E eu conheci ele de criança, porque ele era jardineiro no condomínio onde eu morava. E o apelido dele era The Flash, porque ele falava rápido pra caraca, não dá pra entender nada. Aí ele falou assim, eu sempre quis fazer um curso de jardinagem. E aí eu orei e falei, Deus, eu preciso fazer um curso de jardinagem, mas eu não tenho dinheiro. E ele disse que na mesma semana na igreja uma senhora falou pra ele, olha, Deus está me mandando pagar um curso de jardinagem pra você. E aí todo mundo, caramba, que legal, né? Ele falou, não, mas não vou poder fazer o curso não, porque eu já peguei um serviço no horário do curso. E por que testemunho é esse? Aí, meu irmão, eu já tava... Olha o nível. Aí eu com a graminha na mão, ouvindo o cara falando isso, me deu um desgosto. Falei, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? O troço não acende. O maluco manda a história sem pé nem cabeça. Deus dá um negócio, ele não pode. No meio dessa confusão, cara, devia ter umas 20, 30 pessoas. Várias. Inclusive minha esposa, amigos nossos, a Vilma, que é amiga nossa. Meu irmão, no meio do cara contando essa história, desceu uma luz azul, assim, do céu, no meio da roda. A luz, tipo, espalhou, assim, no chão, iluminou tudo. Depois ela voltou, reuniu e subiu de novo. Aí todo mundo, glória a Deus, que é isso? Aleluia. E eu com a graminha, assim, falando, caraca. Aí, falando, pô, melhor do que a grama, né? Não sei se foi pra mim, mas foi legal. Aí, nessa confusão, esse Zé Luiz, que tava contando a história, falou, olha o cometinho aí, gente! Porra, Zé Luiz. Sacanagem, né? Tem uns 20 anos que eu não vejo ele. Aí, cara, eu fiquei felizão. Aí a gente descendo um monte, eu feliz, aí ele, ó, esse cometinho aí não foi de Deus não, maluco. Isso aí é do mal. Eu falei, por quê? Pô, claro que foi de Deus, cara. O negócio, pô, legal pra caramba. Ele, não. Você pode ver que depois que passou o cometinha, ninguém mais quis ouvir meu testemunho. Só falava de cometinha. Aí eu falei, valeu, Zé Luiz, obrigado. Você vê o naipe. Mas será que não corre o risco de mesmo nessa Pode ser, intenção? mas assim, foi um negócio tão na paz. O troço não fez nada de mal, não gerou nada. Não é isso que eu tô querendo dizer. Legal. Não duvido. Aleluia. Sei, legal. sei. Maneiro. Mas pode ser algo do mal, você diz, ou alienígena? Ó, veio uma luzinha azul, que pelo que a gente tá falando aqui, Sim. pelo que o Rony tem visto, Azul estudado, é mais gente fina, é uma azul, parada de uma vibração de mais... Mas já teve caso negativo, né? Das Mas já teve azul caso negativo. O meu ponto é... Não, é porque o cara que viu era daltônico. Não era azul, ele viu errado. Entendeu? Pode ser. Mas existe algum risco, Daniel, tu como pastor, Falei. de ir pra um evento como esse, nessa E dar uma zebra? intenção? Existe. Mas nessa intenção, Existe. vocês estão na intenção. Já aconteceu com a gente. Só que foi um erro da galera da organização. Olha só como é que foi. A gente saía da igreja, pô, era adolescente, né? Saía da igreja, tipo, 10 da noite e ia pro monte. Uhum. E às vezes a galera ia com a Kombi da igreja. E aí ia conversando e tal. Então isso era uma coisa comum, tipo, uma vez por mês rolava isso. Tipo, terceira, sexta-feira do mês. Uhum. Aí às vezes tava chovendo, aí ia chovendo mesmo, uma confusão do caramba. Aí, cara, eu tava sempre atento às coisas que estavam acontecendo e tal. Só que nesse dia, um amigo nosso, que é o Márcio Mendonça, abraço aí pro Márcio, com quem eu tive milhares de experiências loucas na vida. Ele chegou pra mim e falou, Daniel, você lembra aquele cara, um senhor que fica pedindo dinheiro aqui na igreja? Eu falei, sei, pô, o cara me pediu R$50, eu dei, depois veio pedir mais 50, falei, pô, irmão, aí fica difícil também, né? Ele falou, esse cara me pediu R$50, aí eu dei. Aí ele veio me pedir de novo, falei, pô, irmão, aí também é difícil. Uhum. E eu tava com a minha filha, com a Vitória, que era criança na época, hoje já é uma adulta, e quando eu falei que não ia dar os R$50, ele olhou pra minha filha e falou, pô, podia estar fazendo um monte de maldade aí, só tô te pedindo R$50.
Aí ele falou, você acredita que o cara me falou isso? Quando ele me contou essa história, isso me deu uma indignação tão grande que eu perdi a sintonia com o que tava rolando. E eu vi um cara que a gente nunca tinha visto pra ir pro monte com a gente. E eu olhei e falei, cara, tava junto com a menina, eu pensei, deve ser o primo dela, que ela diz que tem um primo, deve ser o primo dela, não era. E aí, beleza, nós subimos o monte, chegou lá em cima, cara, a gente tava na roda de mão dada, orando e tal, tava um pouquinho frio, eu tava com uma blusinha, eu senti uma parada passando atrás de mim, assim, mexeu o meu casaco. Aí eu falei, ih, rapaz, tem morcego aqui na parada, né? Aí, de repente, de novo. Falei, pô, aí eu comecei a ficar com medo de pegar raiva, né, de morcego. Eu tava pensando em morcego. Só que aí, do outro lado da roda, tava Vivian Castilho. Eu tô dando o nome certinho das pessoas, tá? Pessoas que existem, você pode perguntar. Ela falou, peraí, pessoal, a gente precisa mudar o tipo da oração aqui. A gente tem que fazer uma oração de batalha. Aí o pessoal falou, por quê? Ela falou, toda hora tá passando espírito atrás de mim que tá mexendo no meu vestido, pô. Ou seja, a parada tava rodando ali, em volta. Na hora que ela falou isso, esse cara chegou e falou, eu tô precisando de oração também. Aí os caras falaram, por quê? Aí ele falou, não, que eu tô sentindo uma dor no ombro. Aí, pra minha surpresa, minha esposa que tava do meu lado, ela virou pra ele e falou, você precisa acertar a sua vida porque fizeram um voodoo contra você. E eu vi o cara enfiando a faquinha no ombro. Aí eu olhei e falei, pô, meu irmão, já tá bicho passando nas minhas costas. Começou o negócio de voodoo. Agora o cara fala que tá com dor. Aí já o clima que tava legal foi ficando sinistro. Aí o cara chegou e falou, eu quero oração também, porque ontem eu tava na praia de Taquatiara, eu vi o meu clone pela primeira vez, porque você sabe que eu fui clonado, né? E aí o Hitler, quando ele veio pro Brasil, com o Joseph Mengele, ele fez clone. Aí eu falei, ó, meu irmão, não dá mais. Aí eu cheguei pro cara, que era o Luciano, que tava organizando, falei, Luciano, corta, meu irmão. O maluco tá possuído aí, o espírito tá rodando, veio junto com ele. Vai que ele puxa uma faquinha aqui no escuro, no meio do nada, no meio da floresta. Falei, meu irmão, não dá mais. Aí ele falou, galera, vamos descer. Não era pra esse cara ter ido. Então deu zebra, mesmo sendo uma parada legal. Porque ele levou um cara que tava todo carregado, cheio de problema. Entendi. Então até tem que tomar o cuidado na comitiva que vai. É, monte não é lugar de gente com problema. Você não vai expulsar um demônio no escuro, pô. O bicho te dá uma pedrada lá, uma facada, você nem vê de onde veio. Inclusive, oração assim de exorcismo, você não faz de olho fechado, né? Ah, Jesus abençoa aí, de olho fechado, você leva um socão, morre. Então, não é lugar pra isso. Foi um erro dessa menina que chamou esse cara, que era um amigo dela da rua, e a gente falou, minha filha, monte não é lugar pra isso. A gente leva a pessoa que tá precisando de ajuda na igreja. Aqui a gente tá num ambiente meio complexo. É só pra quem tá na vibe do negócio, entendeu? Então foi uma das experiências mais grotescas que eu tive. Tem um caso militar no monte. É? Em 78, a Força Aérea instalou um radar, o LK-33, se eu não me engano, que era pra época super moderno, em cima do monte, que é lá no Gama, próximo a Brasília. E lá tem o destacamento aéreo do Gama, que fica lá, faz parte do SINDAC, do controle de espaço aéreo. Instalou lá. Quando instalou, os militares começaram a tomar pedrada. Era pedra que materializava e ia na cabeça dos militares. Pedrada. Começou a machucar os militares. Aí começou a vir luzes, uma grande, laranja, grande. E os vultinhos pretos, tudo no mato. Aí é a traquinagem, né? Aí os caras começaram a pegar... Eles estavam fazendo o que lá? Eles estavam guardando essa instalação militar, né? Estavam de guarda. Guardando uma estação militar. E operando, porque ali é um centro de detecção de espaço aéreo, né? Tá. Então tem os operadores e os guardas. Os guardas começaram a tomar pedrada, os operadores começaram a sair, todo mundo começou a sair, ver os vultos pretos andando no mato. O Saci Pererê, então, tava fazendo a festa. E aí eles pegaram o fuzil HK, que eles usavam na época, e começaram a meter bala no ser e sombra. E aí? E não adiantou nada, começaram... E aí ligaram, foram subindo a hierarquia, foram ligando, porque isso durou muito tempo. Foram ligando, chegou... acho que no Sócrates Monteiro, que era o brigadeiro da época, né? Comandante daquela área. Ele falou, ó, não mexe com isso, não dá tiro, porque não sabemos o que pode acontecer em seguida. Isso tá? E aí foi legal que o comandante pediu para todos os militares fazerem relatório separado, em sala separada do que viram, e todos batiam. E é o único caso documentado em que você tem tanto poltergeist, né? Que seriam as pedras jogadas, o portão elétrico ficava o tempo todo fechando e abrindo. Você lembra junto com o OVNI, né? Que ano que é isso? 78. 78. É o caso do Gama, né? Esse é um dos casos mais impressionantes pra mim. Então, a família da minha esposa tem uma parte que é do interior do Rio lá, né? E eles têm um primo lá, não vou falar o nome que eu não pedi autorização, mas ele contou que ele é caçador.
Ele já chegou a ser vereador lá, mas eles gostam de caçar de noite, pescar. E aí ele com o amigo dele, e aí eles estavam indo pro Rio, pra pegar o barco lá. No caminho pro Rio, apareceu do nada um moleque no meio da floresta. Aí o cara levou um susto, deu um tapa na cabeça do moleque. E aí o moleque fez assim, ficou olhando, o cara fez, saiu. Ele chegou, aí ele nos contando, o cara sério pra caramba, não é um cara brincalhão, o cara... Sabe aquele cara sério, que não ria, não fala... E aí ele disse que virou pro cara e falou, pô, meu irmão, não era pra você ter batido nele. Aí ele falou, por quê? Pô, ele me deu um susto, falou, isso não é gente não, cara, isso é espírito. Ele falou, pô, mas eu consegui dar um tapa na cabeça? Ele falou, você não podia ter feito isso. Ah, beleza, mas vamos lá. Ele disse que eles estavam no rio, pescando lá, caçando. E de repente começou a voar pedra no barco. Pá, 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 fuzilar de pedra. Aí eles olhavam na margem, o moleque passando correndo. Aí de repente parava, vinha pedra do outro lado da margem. Aí eles olhavam o moleque correndo, rindo. Caralho, tá maluco, mané. Que brincadeira ruim essa daí, né? Aí ele viu, não Nada falei a que ver, não era pra mané. bater no moleque. Olha agora como é que fica. Pô, é muito parecido a história, né? Você vê como é que são as... Aí da outra vez, isso aí até a irmã desse cara, que é prima da minha sogra, que é uma pessoa séria pra caramba também, cristã, ela disse que desceu uma bola de luz na árvore principal lá da cidade, que é Laje do Muriaé, a cidade do meu sogro também. Desceu e ficou em cima da árvore tempão. Eles foram chamar o padre, e aí, como se fosse o brigadeiro lá, os dois sábios, o que o brigadeiro falou? Mexe com isso não. A gente não sabe exatamente, né? Melhor ter prudência. Chamaram o padre botou a batina, não sei o quê, falou, padre, o que é isso? É hora, faz uma oração, a reza. O padre chegou, olhou pra parada e falou, todo mundo pra casa, melhor não mexer com isso aí não. Bora. Cara, pô, né? Então, muito parecidas as histórias, né? Contexto militar, diferente, mas... Por que a área 51 é onde é, cara? Tem alguma razão que tem a ver com isso? É depois das 50. E antes da 52. É nessa região, né? Ela é no Four meio Corners do, Region. no meio do deserto, É o né? útil agradável, né? Os caras pegaram um local em que era escondido, pode colocar ali os hangares, pode testar tecnologia secreta e tem lá os fenômenos, né? Então tem tudo ali, é o parque de diversões. Então... Há fenômenos ali também, porque ele meio que atende. Sim, Quer dizer, eu não sim. sei do ponto de vista de rituais, mas do ponto de vista de estar ermo, pouca gente, não sei o que, faz sentido, né? Você usa para testar a tecnologia secreta, porque tá isolado, tem hangares ali que você pode usar para fazer os dumps, né, os subterrâneos, né, as bases subterrâneas, e tem fenômenos também que você pode estudar, que é desde que se descobriu isso na década de 40, que os fenômenos naquela região toda ali desértica aparecem. Então é um local, Novo México, aquele quadrado que a gente falou, Novo México, Four Corners Utah, Region. Colorado, Arizona. Então A interseção de 4 estados é um local que tem muito fenômeno estranho e muitas bases militares também. Tem uma coincidência, né, de ter o fenômeno e ter as bases. E aí... Os Estados Unidos tem uma longa história, tem um monte de folclore lá, um monte de aparição mesmo, né? Mas o Brasil tem pra caramba O Brasil também, tem cara. pra cacete porque também. a gente não valoriza muito o nosso E Brasil... aqui, né? Carlos Lorenzo mandou. Vejo como se eles se alimentassem de entropia, bem no conceito de egrégoras. Sim. Quanto mais energia mental e tempo você gastar com adorações, mais forte ele se torna. Enoque descreve o demiurgo assim. É, e talvez justamente essa energia que você está dando para esses caras, seja ou fazendo um ritual, seja adorando, seja pensando, seja pedindo, acontece muito também em Varginha, nessa mesmo local, crimes muito violentos acontecem, ele virou um polo magnético de crimes violentos e pessoas tirando a vida. Teve isso em Varginha, crimes? Nesse local é um polo magnético. As casas pegam fogo sozinhas, casa abandonada, ali é um polo magnético. Mas tem assassinatos? Tem de tudo, estranhos, tudo que Não você sabia imagina. não, achei que Varginha era um Corpo lugar em paz e árvore, amor. não, nesse local... Corpo em árvore? Com corda, lá acontece de tudo. Então, nessa mata onde os seres foram encontrados, né? Pessoal do setor turístico de A Varginha. mata onde os seres foram encontrados, os seres de Varginha. Então, assim, isso tudo pra mim alimenta um fenômeno. Pro fenômeno se materializar, como eu falei, precisa de energia. Talvez tudo aqui que é não físico, de sentimentos muito negativos, não físicos, estão alimentando os seres negativos de se materializar aqui Vira um círculo vicioso, né? na nossa realidade. Cara, você falou dos caras irem pra outra dimensão e lutar lutas lá, né? Twin Peaks, cara, a série que é do David Lynch, pra mim é uma das coisas mais incríveis que já foram feitas. O resuminho da história é o seguinte: mata a rainha do baile, a menininha mais famosa da cidade, aparece morta. E aí os caras começam a investigar e descobrem que o assassinato foi muito semelhante ao que aconteceu num outro estado vizinho. E aí o que acontece? Quando você extrapola do estado, aí vira um crime federal, e aí tem que ser a Polícia Federal de lá, que é o FBI. Aí vem um cara do FBI,
pra lidar com isso, só que ele já vem... Opa! Aí, ó, o Bruno alienígena. Ele já vem, cara, eles já sabiam que isso era um caso da qualidade Blue Rose, que eles chamam, que é a rosa azul. O que é isso? Coisas que envolvem o sobrenatural. Então eles já tinham alguns agentes do FBI que eram desse setor. Aham. Aí eles mandam o agente chega lá, faz a pesquisa, fica morando na cidade, investigando e tal, e ele descobre que quem matou a menina foi um tal de Bob. E ele tem retrato falado desse cara, ele começa a caçar esse cara, só que ele vê que não é um cara, é um espírito. E aí o que acontece? Em vez dele falar, é espírito, vou parar por aqui. Ele começa a caçar o espírito e ele vai pra outra dimensão pra tentar pegar o espírito. Caralho, isso Então aí foi longe. eu achei maneiro pra caramba, porque o cara falou, eu sou do FBI, mandaram prender, eu vou prender. Missão dada é missão cumprida.